Olá, sejam bem-vindos a mais um podcast aqui da Rede Pará. E hoje a gente tem um tema muito especial para falar. Ao meu lado ele, grande publicitário e queridíssimo em toda a região norte e nordeste, Gilvan Capistrano. Tudo bem, Gilvan? Tudo bem, minha amiga Mila Amaral, que domina Icoraci todinho e arredores. E redondezas, isso mesmo. E quem vai dividir a mesa com a gente é ela, maravilhosa, linda, a grande produtora cultural, Jazz Mota. Seja bem-vinda, Jazz. Muito obrigada pelo convite. Nossa, estou muito feliz por estar aqui com vocês. A gente que tá, isso que é a verdade. E a Jazz vai falar com a gente hoje sobre o primeiro Festival Internacional de Cinema Indígena da Amazônia, que tem como objetivo fomentar a produção e formação indígena no cinema. Não é isso, Jazz? Conta pra gente como que surgiu a ideia desse festival. Nossa, realmente, assim, foi uma saga, né? Eu estava, nessa época, lá na Itália, fazendo meu mestrado. Eu tenho mestrado em Partnership, Xamanismo e Tradições Nativas. E eu estava por lá, fazendo esse estudo muito novo, né? É a primeira vez que o xamanismo entra na universidade no mundo. E eu estava muito empenhada nisso ali. Só que chegou a pandemia no meio do curso e parou tudo, né? A Itália foi o primeiro país a ser devastado pela pandemia, né? No início dela. Por ter uma população muito velha também, né? Muitos idosos. Então foi muito difícil. Eu lembro que eu fiquei 100 dias em casa, nos quais de 100 eu saí 3. Um por mês para ir fazer o supermercado ou farmácia, né, comprar as coisas que precisava, porque você não podia mesmo sair. O lockdown lá foi muito rigoroso, né? rigoroso. Então, quando a gente teve que se fechar, eu mergulhei, porque aí eu falei, é o fim do mundo. Apenas. Tá começando o fim do mundo. É o fim do mundo. Eu realmente, diante de todo aquele cenário, ainda não tinha chegado aqui, isso. Mas eu pensava que fosse a realização de um pesadelo que eu tenho sempre desde pequena, que eu vejo uma onda gigantesca, que nem um tsunami, engolir assim Belém, né? Eu pensei, é a pandemia. Vai engolir o mundo inteiro, agora vai. E foi, né? Não deixou de ser devastador os efeitos dela. Mas durante esse processo todo, eu pensei, o que pode ser feito para preservar a nossa cultura em maneira online, independente de onde nós estejamos, quem conseguir, quem não conseguir viajar, porque tinha última chamada para avião, não tinha lugar para todo mundo. E a gente nem sabia de fato, né, o que era, como a dimensão disso tudo, que né? a gente ia fazer para se livrar. Como combater isso? Todo mundo pensou assim, acabou os planos de todo mundo, né? Do dia para noite. Zera tudo, né? Foi do dia para noite, assim, falaram todo mundo para casa, lockdown total, entendeu? E aí surgiu. Eu me conectei muito comigo, com a minha ancestralidade, com a minha família. Eu tentei me conectar ao máximo com eles aqui a todo momento, né? E a partir daí, em toda essa conexão, me veio essa ideia, esse sonho que, na verdade, era um sonho que já tenho há muito tempo, né? Eu sempre fui encantada com o cinema desde criança e sempre gostei muito de contar histórias, né? Desde criança. Eu lembro que quando eu era criança e a criançada já estava cansada e tal, só batendo papo depois de brincar, eu ficava lá contando as histórias para eles como se fosse um filme, porque a gente não tinha como ir no cinema, não tinha dinheiro para ir em cinema. Então, se eu visse de repente um filme, eu contava ele todinho ali fazendo todas as... né? É toda a oralidade que faz parte da nossa cultura, isso, né? Exatamente. Nossa cultura indígena, ela foi passada para frente na oralidade. Então,
através disso, de todos esses atravessamentos e mergulhos, eu encontrei essa joia rara que eu chamo agora, que é o festival, a plataforma AVA, né? Porque o AVA ele foi pensado já como uma plataforma. Né? Quando eu pensei nele, eu pensei em 4 bases principais, assim, que é a mostra cinematográfica para celebrar essa plataforma, a criação dela. A segunda parte é o Fundo Cinematográfico Indígena, que é um fundo permanente que nós criamos para justamente arrecadar recursos em prol dos projetos sociais que nós queremos desenvolver. Nós queremos levar água encanada, luz, né? Estamos conversando com parceiros de empresas de painéis solares, por exemplo, para poder levar soluções também limpas, né? Quando essas forem necessárias. Já para outros tipos de necessidades, criar também kits de cinema para levar em aldeias que queiram registrar a sua cotidiano, o seu cotidiano, a sua cultura, a sua língua, porque os jovens cada vez mais, independente de onde eles estejam, seja na floresta, seja nos centros urbanos, ele quer mais urbanidade cada vez mais, né? Então, os jovens estão indo embora das aldeias, deixando para trás as línguas nativas, né? Em busca da conectividade, da conexão, de mais conhecimento, claro, de poder acessar cursos que de lá eles não conseguiriam por não ter a conexão lá, né? Então, é toda uma cadeia, assim, de oportunidades que os nossos povos não têm acesso, e se trata de recursos básicos para nós, hoje em dia, né? Poxa, um 4G, já pensou? Pega lá, você pode conectar com o mundo inteiro. E é essa o nosso objetivo, a nossa missão, né? E além do fundo, a gente quer também trazer o Cine Educa dentro da plataforma, que é uma plataforma dentro da plataforma, uma plataforma de educação através da 7ª arte, né? Nós, claro que vamos ter os cursos de todas as técnicas de cinema, todas as partes também de desenvolvimento, mas o intuito é criar uma escola que ensine através do cinema. Que legal. Através do audiovisual. Porque a gente viu depois dessa pandemia que é o futuro, né? Infelizmente, quantas crianças ficaram sem estudar, perderam ano na escola. Foram 2 anos perdidos. Sim, né? Perderam, e por não ter conectividade, por não ter um aparelho para se conectar, né? E a gente não pode mais permitir isso, porque para quem é, então, essa conectividade? Porque nós estamos ficando de fora, né? Nós ficamos de fora por isso e ficamos por dentro por outras coisas. Então, também o último pilar dessa plataforma é a loja, porque a loja ela vai ser um canal para os artesãos, para os artistas, músicos, escritores da Amazônia poderem colocar lá na sua prateleira, né, virtual, a sua obra de arte, o seu produto amazônida, e vender para o mundo através de uma plataforma honesta, que não vá te cobrar 60%, 70% do teu valor e te entregar o ínfimo, sabe? Porque, então, essa o nosso intuito, né? Com o AVA. Que bacana. E quantos % tu acha que tu já conseguiu disso tudo aí? Para conquistar o mundo, falta quanto? Sim, como eu falei, né? Uma jornada muito, muito longa. É um projeto para a vida, né? Eu tenho consciência disso, que eu vou levar o resto da minha vida para fazer ele.
o resto da minha vida. E eu espero que ele cresça cada vez mais, né? Mas estamos engatinhando, né? O AVA, ele teve a gestação no ano passado, digamos assim, quando a gente desenvolveu as primeiras atividades, que foi o Filmbinar, né, um webinar sobre filmes e sobre cineastas e pessoas que fazem acontecer a produção cultural aqui na nossa região. Falamos também com convidados internacionais, a gente recebeu meus professores do mestrado lá da Itália, de cinema, né? Os 2 professores de cinema participaram e, assim, foi incrível. Recebemos também um dos xamãs do curso, que foi o Bola, ele é do Nepal, né? E, assim, incrivelmente me conectei com ele de uma forma muito especial. Eu descobri que o Nepal tem uma cultura folclórica e digamos assim, tradicional, né, nativa deles, muito parecida com a nossa. É mesmo? Tipo o quê? É impressionante, por exemplo, eles têm o Curupira. Que legal. A figura do Curupira lá, né, que é um ser da floresta que protege a floresta de invasores, de pessoas que queiram fazer o mal lá. Mas também o Curupira, na cultura dele, ele é responsável por ser quem passa o saber para o xamã quando ele é criança lá, né? E ele contou como foi a história dele, né? É muito interessante. E quando eu o encontrei na sala de aula, eu pensei, mas será que já é o da Amazônia, né? Porque as feições, assim, parecia. Né? Aí eu cheguei com ele e falei, oi, boa tarde, tudo bem? O senhor é da Amazônia? Aí ele falou, não, você é do Nepal? Legal. Aí eu, nossa, do Nepal. Nunca imaginei, né? Nunca imaginei. Conta pra gente, Edias, como foi esse teu mestrado? A gente estava conversando ainda há pouco, né? Sim. E é uma experiência muito nova, né? Essa entrada acadêmica, né? Muito. Eu participei da primeira turma, né, desse mestrado. Ele continua, eu acho que já está na 2ª ou 3ª turma. Agora vai começar a 3ª, é isso. E eu estava buscando uma forma de me aprofundar nas minhas raízes, mas também nos estudos das raízes ancestrais do mundo, né? E assim, esse mestrado caiu como uma luva, porque ele trata exatamente disso, né? Ele se chama Partnership, Xamanismo e Tradições Nativas. Partnership porque ele trabalha também aspectos de parcerias de projetos, parcerias comerciais, parcerias interpessoais, né? Então, baseado nos estudos da Riane Eisler, que é uma especialista, ela que criou o termo partnership, né? E desenvolveu todos esses estudos. Então, tem a escola de estudos de partnership nos Estados Unidos, que é vinculada com esse mestrado. E foi um trabalho muito árduo esse mestrado existir, né? A coordenadora do curso, ela teve um desafio assim de uma vida mesmo para conseguir implementar esse curso dentro da Universidade de Udine, né, na Itália. Mas ela conseguiu, foi um curso muito procurado, mas são poucas vagas, são cerca de 30 vagas, se eu não me engano, né? E tem pessoas do mundo inteiro procurando fazer parte desse curso, mas infelizmente no momento ele é só em italiano, né? Nós temos em todas as aulas o auxílio de uma tradutora instantânea lá, que ela traduz todos os professores e xamãs de outros países da língua deles para o italiano, né? Então uma pessoa que não fala italiano vai sentir muita dificuldade, né? Sentiste, assim, alguma dificuldade lá?
Não, eu já estava falando italiano fluentemente, então já estava assim, me sentindo segura para enfrentar um curso mais profundo, assim, né, dessa forma. E foi muito interessante, nós tivemos aulas desde literatura internacional, a neurociência, a psicologia, a antropologia, a sociologia, cinema, e cada mês nós recebíamos um xamã de um país e cultura diferente no mundo, né, por 2 anos. Então, foi muito, muito rico, assim, poder... É como se a gente tivesse ido um pouquinho lá, sabe? Receber cada um deles, porque cada um trouxe, assim... o kit dessa cultura, digamos, mais rico possível, né? Se fosse um paraense, ia levar metade do ver-o-peso, os cheiros para lá, né? Então, nós recebemos um dos xamãs que representou a Amazônia, ele era do Peru, e ele também era estudioso da perfumaria, né, dos cheiros. Então ele explicou também essa parte da nossa cultura, que eu achei muito legal, muito importante, né, trazer. Muitas pessoas pensam que as tradições nativas aqui na Amazônia é só a ayahuasca, por exemplo, né? Mas vai muito mais além, são inúmeras as formas de tradições nativas que existem na Amazônia. São, né? Muitos povos, né? Muitos povos. Então, e assim como vários outros, né, que apareceram por lá e nos transmitiram esse saber. Outro xamã muito interessante, por exemplo, foi não me lembro o país dele agora, eu acho que, se eu não me engano, era do Marrocos, mas ele veio trazer a parte do xamanismo africano, né? E, nossa, a gente nem imagina, né? Muitas pessoas dizem, o xamanismo africano vai ser o quê? O que ele vai fazer aqui? Ele vai trazer o candomblé, né? Vai trazer umbanda? Vai fazer o quê aqui, né? E ele, simplesmente, na cultura dele, as pessoas se curam dançando. Olha dançando. Só, né? Te falei que eu vou fazer dança. Pode ser que aí a tua cura, inclusive. A dança cura mesmo, todos os males. Quem dança... que vem daí, sim, fale mais dessa dança pra gente. Pois é, e assim, por exemplo, ele explicou que os passos de dança básicos, né, que compõem, por exemplo, o samba, ele é um storytelling, né, uma contação de história. Por exemplo, tem um passo muito base do samba que é aquele, assim, né, que o pé faz assim, tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui, faz isso. Uhum. Vai pra frente, pra trás, que tu tá assim, né? Isso. Esse passo é simplesmente a história da criação da humanidade. Olha só. Só Apenas. isso. Apenas. E ele explicou que quer dizer que a mulher, na cultura dele, é criada primeiro, depois aparece o homem, depois eles se encontram e viram companheiros, depois ele vai para frente, protege ela, enquanto ela se recolhe para ter o filho, né? E depois ela apresenta o filho para cá de novo e ele tá atrás protegendo. Então, é inacreditável a riqueza existente nesse mundo de culturas e tradições para assim, para a humanidade inteira. E é engraçado, né? Porque nós todos estamos conectados de alguma forma, Exatamente. Né? Sempre tem um ponto intrínseco em alguma das culturas nos conectando, né? Viu? Sempre tem. Olha, do Nepal, o curupira, da África, o samba, né? E assim vai, muitos, assim. E quanto mais tu estudava nisso, mais abria a tua cabeça em relação à questão do cinema, do indígena? Com certeza, sobretudo porque
um dos professores, né, o Costanzo Alione, ele que é um cineasta, ele era professor de cinema, e ele tem um trabalho incrível, assim. Ele simplesmente é casado com uma tradutora e produtora, assim, a Ana sabe umas 10 línguas, né? E ele filma e edita, e eles juntos viajam o mundo inteiro filmando tradições nativas, xamãs e indígenas. Caramba. Trabalho maravilhoso, hein? Calma, essa hora vai chegar. Não reclama não pode reclamar, tem que só agradecer para as coisas boas. Receba. E os filmes dele, por exemplo, estão na mostra especial do AVA, né? Ele viajou tanto mundo que a gente trouxe um filme de cada continente, assim, que ele foi, sabe? Tem um filme que é um dos meus preferidos, que é 7 anos com os xamãs siberianos. Ele passou 7 anos viajando lá e aprendendo. Junto com o Brad Pitt? Do Tibete. Na Sibéria é um pouco mais frio. É um pouquinho mais frio na Sibéria. E é incrível. Aí tem também em Cuba, tem na Colômbia, tem diversos países, né? O próprio xamã do Nepal é um cineasta. Também? Também. E ele faz o mesmo trabalho. Ele viaja o mundo fazendo as curas dele, né? Atendendo pessoas e também filmando. Produzindo. E como que tu avalias essa produção audiovisual aqui na nossa região? No caso, feita pelos indígenas. Assim. Tu tivesse uma surpresa com a quantidade de filmes que veio? Muito, muito, sim. Nós estamos recebendo filmes há 1 ano e 8 meses, mais ou menos, né? Com toda essa preparação. E, assim, não para de chegar filmes até agora, sabe? Mesmo tendo, digamos, encerradas as inscrições, não tá dando para encerrar. Essa que é a verdade. Porque, assim, a riqueza cinematográfica que existe aqui na Amazônia é um negócio inacreditável. Sobretudo pela originalidade, né? Uma das coisas que mais me chamou a atenção nessas inscrições foi que eu criei um formulário, né, onde a pessoa escrevia todos os dados do filme para facilitar depois subir na plataforma, catalogar. Só que muitas, assim, 95% das produções, elas estavam mandando na ficha técnica, não mandava a ficha técnica, não preenchia nada. Aí eu entrei em contato com todo mundo, perguntando, simplesmente, assim, as respostas eram povo Kayapó. Entendeu? Perguntava qual é a direção, produção, povo Kayapó. Povo Kalapalo, povo, entendeu? São produções coletivas. Então, é um filme pensado por toda a comunidade. Então, ele é dirigido por todos, porque cada detalhe foi escolhido por eles. Que legal. Sabe? E isso, assim, é um dos aprendizados mais ricos que o cinema ocidental deveria aprender um pouco, sabe? Da vaidade, né? Exatamente, sim, sim. E, sobretudo, quando eles vêm filmar aqui. Né? Eles vêm tirar daqui uma imagem e assinar o nome deles como se fosse, né? Exatamente. E muitas vezes o povo nem assiste o filme que as pessoas de fora passaram não sei quanto tempo gravando lá com eles. Eles nem sabem. E se sabem, às vezes, chega para eles em inglês. É absurdo, né? É muito absurdo. Então, é fundamental existir um espaço como esse que o Ava Amazônia está criando de conexão, de divulgação dessas obras, porque as pessoas precisam conhecer esse cinema, essa forma de fazer cinema, né?
É muito interessante como a gente dominou a técnica, né, de câmera, de captação de áudio, de produção de trilha sonora, escritura de roteiro, mas como a gente faz é só como a gente faz. Não tem outro lugar, sabe? Então isso é muito precioso. Quantas produções vocês receberam, mais ou menos? Tu tens noção? Nossa, a gente recebeu mais de 300 assim, produções, né? Agora nós estamos com uma lista de 100 filmes e ainda temos filmes em fase de avaliação, né? Porque a gente não quer deixar de fora filmes imprescindíveis para serem transmitidos, né? Com essa oportunidade de como eu posso dizer, divulgar o cinema, né? Assim, esses filmes, por exemplo, que não entraram na nossa curadoria, são filmes feitos por gente de fora, com olhar de fora, fetichizando a gente, tratando a gente de formas que não interessa, não existe, não tem mais que existir essa forma de estereótipo. Então, não entra, né? Filmes dessa forma, obviamente, que vão para o lado de, não sei, para defender a ação de grandes empresas dentro de um território indígena. Claro que não vai passar. Não existe. Né? Nós estamos aqui para divulgar o cinema indígena originário, original, inédito, que retrata e é a própria memória ali viva daquela cultura, né? Porque é a nossa voz que tem que rodar o mundo, sabe? Agora o mundo está lá na COP, né? 27. Isso. Trancados lá, discutindo sobre a gente. Né? E a gente está aqui, né? E eles mal nos conhecem, né? Nessa experiência que eu tive lá fora, é impressionante quanto eles não têm ideia do que é a Amazônia. Não têm a mínima ideia, né? Acho que eles sabem da importância, né? Ou talvez nem isso. Como floresta, mas eles não têm ideia do povo que vive aqui. Da dimensão. Da dimensão. Eles pensam que somos 4 gatos pingados, separados, divididos, 4 famílias no meio da floresta, que vive escondido e não tem acesso a nada e, sabe, assim, bem absurdo, né? Porque tudo sai daqui. A gente já vê assim, isso muito ainda nos gabinetes de Brasília, das grandes empresas que ficam em São Paulo, né, dos grandes projetos que trabalham, que usam o solo amazônico para extração. A gente vê isso na questão do ouro agora, na volta do Xingu. Na própria hidrelétrica que foi construída de maneira nefasta. Sim. Também. Sim. Né? E a gente vê que aqui mesmo a gente não faz o dever de casa, né? Aqui mesmo o gabinete não entende o que é o nosso continente amazônico, né? Como é que se deve habitar, digamos. Exatamente. Ou cuidar, né? Quando a gente estava falando sobre o 4G dentro das aldeias, eu fiquei imaginando, meu Deus, a FUNAI foi completamente desmantelada. Então nem a saúde está chegando, nem as vacinas chegaram devidamente. Imagina uma conexão. Né? Imagina a conexão. Se tem o básico do básico do básico estava conseguindo chegar. Né? Então, foram 2 anos de pandemia, mas houve um tsunami dentro das aldeias aqui. E imagina, 2 anos de pandemia. O mundo começou a viver online. E quem não está online? Morreu? Porque não consegue se comunicar, não consegue pedir uma ajuda. Tu vistes aquela história do rapaz que carregou o pai dele de 80 e não sei quantos anos na costa dele por 4 horas
para ir levar ele para se vacinar e 4 horas para voltar. A quem interessa isso, né? É muito urgente toda essa necessidade que nós temos de conexão e de sermos... Visibilidade. Né? Isso, vistos. Então, essa plataforma tem essa necessidade, né, Sim, urgente de se colocar para ter essa, não digo nem voz, tudo isso junto que é, né, realmente... Que o cinema pode proporcionar, né, através da visão, da escuta, da fala. Então, é uma ferramenta multi que ela vem realmente para ser a nossa flecha, né, de hoje em dia. Como o Takuman Koikuru falou, né, e o Krenak também. Nós temos que agora ocupar as telas também, né. Assim, infinitamente importante a gente conseguir esse espaço de ocupar as telas e ser visto nelas, né? Olha, por exemplo, aqui a gente está vendo a oficina que nós levamos lá no Kombu, esse domingo agora, né? Nós levamos uma oficina de captação de som com a Jéssica Meirelles e a criançada se divertiu e aprendeu como captar o som, né, do que elas quiserem para registrar a realidade delas, né? E elas se escutarem depois que acabou de ser captado em uma caixa de som grande. Para elas isso é importante, nunca aconteceu a voz delas sair de uma caixa. Ecoar, né? Ecoar. E aí se perceber, né, no início, na primeira gravação, tava todo mundo muito assim, de novidade, né? E aí a gente gravou. Aí quando a gente depois soltou para eles ouvirem, eles viram quanto tava ecoando a voz de todo mundo lá dentro. Aí já na próxima gravação, eles já ficaram mais atentos, assim, quietos e tal, para realmente gravar só a voz de quem tava. Então... e, por exemplo, a criança que estava no controle da gravação, assim, aprendendo, né? Ela já estava, nossa, eu já sou muito safo nisso. É isso que eu quero fazer da minha vida, sabe? E, assim, de uma alegria gigantesca poder ver a inspiração nos olhos dessas crianças, sobretudo depois dessa pandemia que aniquilou os sonhos de todo mundo, né? Para te dizer, outra criança super inspiradora que eu conheci recentemente, até apresentei para o Gil, né, lá no Gueto Ruby. Tem uma criança que frequenta o espaço Gueto Ruby, que é uma biblioteca, museu, café, cinema, várias coisas lá no Jurunas. O Ismael, ele foi no dia que nós levamos o Ava lá, ele foi assistir a sessão, né? Aí ele assistiu, aí foi, depois da sessão, um meio de comunicação, uma televisão, gravar lá com a gente uma reportagem. Ele deu a reportagem dele também, deu a entrevista dele. E aquilo tudo mexeu tanto com ele que no final ele falou assim: tia, será que tem alguma coisa assim que a senhora possa me dar que eu me lembre pro resto da vida de vocês? Eu ia tocar no teatro. Já tem. Aí eu fiquei assim, tocada profundamente com isso, porque eu não estava preparada para deixar algo ali para ele lembrar pro resto da vida. Pro resto da vida. Muita responsabilidade. Muita. E aí, na semana seguinte, ele me escreveu fazendo um convite de uma entrevista que ele queria fazer comigo. Falei, olha, que bacana e tal. E a gente combinou certinho e fomos lá no Gueto Ruby. Eu ajudei ele a gravar também com o celular, a entrevista. Ele gravou o áudio direitinho.
O Gil ajudou a gente a colocar as cadeiras assim como a gente possa estar mais, né, profissional. Que eu chamei o Gil para dar um pulo lá e conhecer, né, o Gueto Ruby. E aí acabou conhecendo o Ismael. Então, e ele fez as perguntas, a pauta dele, tudo direitinho. Aquilo que às vezes falha aqui, ele fez tudo direitinho. Tá vendo? Aprende. 11 anos de idade. Sabe, 11 anos de idade, criou o programa dele, Vozes da Amazônia. Ele já tem 5 convidados para ele entrevistar, um a cada semana. Ele tem Instagram? Tem, Ele vai fazer. Ele vai fazer. Por enquanto é Ismael Tavares, o canal dele, né? Mas ele... Enfim, aí nesse dia... Eu fiquei pensando o que eu levo para ele, o que eu levo. Fiquei vários dias pensando antes da entrevista, né? E aí eu pensei em levar um livro de jornalismo para ele ter, né, a guia, digamos assim, por onde ir. Aí achei uns livros, mas nas livrarias daqui já estava esgotado, não tinha mais. Eu falei, nossa, e agora? O que eu não posso chegar lá de mão vazia, né? Como é que eu vou mudar a vida desse menino, né? E aí tive um estalo e veio uma ideia que depois, conversando com o Jean do Gueto Ruby, nós vamos criar uma parceria que vamos levar uma formação mirim para as crianças, né, sobre jornalismo e produção de conteúdo, para elas terem uma base dessa parte técnica. E o Jean, ele já fez um curso de formação com professores sobre mudanças climáticas. Então, a gente quer unir, né, esses dois estudos, né, da técnica da comunicação com o curso de mudanças climáticas para as crianças e adolescentes lá no Gueto Ruby terem acesso e poderem produzir conteúdos que depois vão para a plataforma do AVA, né? Então, eles podem escrever através do blog, eles podem também, se quiserem, criar conteúdos de vídeo. Tem o espaço da coluna, né? Então, veio a ideia da coluna no AVA para ativar também o blog de uma forma já muito ativa na comunidade, que faz parte, né? Então, ofereci ao Ismael esse voluntariado, né? No momento, o nosso projeto é um projeto independente, não temos patrocínio, não temos nenhum tipo de financiamento, né? Então, estamos trabalhando com voluntariado. E aí, ofereci o voluntariado para ele de jornalista mirim, blogueiro, né? E ele super topou, já encontrei com a mãe dele também, ela amou a ideia. E assim, ele só vai também poder participar se tiver as notas isso é muito importante, né? Porque não pode atrapalhar os estudos dele, ele tem que fazer no momento que ele tiver, assim, disposto e, puxa, com prazer em fazer aquilo, né? Animado para fazer aquilo. Né? Animado ele né? Nossa, demais, demais. Então, assim... É isso que a gente busca, né? Trazer essa inspiração para as crianças também. Houve uma conexão dos produtores das aldeias? Tu sentiu essa relação deles? Eles se conectaram? Alguns são bem conectados, né? Tem diversos coletivos, né? De cinema indígena entre aldeias, entre um povo só, mas que tem várias aldeias também. Então, tem uma organização importante, sim. Legal. Muito, muito importante. Então, podemos dizer que já existe uma militância audiovisual muito forte. Nas aldeias, né? Sim, existe muito forte nas aldeias de todo o Brasil, né? Inclusive vai ter agora um novo festival que é o FET, né? FES, que ele vai acontecer em Brasília. É um festival também de cinema indígena, feito pelo Tacumã Cuicuro. Ele está nessa liderança do festival, né? É um festival também feito por muitas mãos.
E é incrível, assim, como ele tem desenvolvido, né? O festival dele, ele é Koikuro, já começou na aldeia dele. Certo. E agora que está indo para capital, né? Certo. Então, cada vez mais esse espaço está sendo realmente aberto, né? Nós estamos abrindo essas vias aí que não existiam antes, né? Como é que é como é que tu acompanhando a mostra? Qual era o olhar das pessoas quando viram as mostras pela primeira vez, assim? Essa questão é muito interessante, assim, porque a formação do público, né, de um festival completamente novo que nunca existiu é algo muito delicado, né? Então, eu nunca esperei que ficasse super lotado de cara, né? Sim, porque sim. é algo muito diferente. Mas é impressionante ver que quem vai sai de lá assim, meu Deus, chocado, eu não acredito que o cinema indígena é tão profundo, tão belo, tão artístico, tão diferente do que as pessoas estão acostumadas a ver, né? E assim, é maravilhoso ver também muitas outras falando assim: caramba, eu saí agora dessa mostra, eu já tenho aqui milhões de ideias novas para fazer de um artigo meu. Então, eu tenho um filme, eu vi esse filme aqui de hoje, eu tenho que fazer o meu. Acabou com essa história. Isso é legal, né? Isso é muito legal. Isso acontece muito em mostras, né, também, né? A pessoa diz, dá para fazer. Dá Sim, sim, e é isso que a gente quer plantar, né? Quando a gente se vê na tela, a gente tem uma referência e diz, caramba, eu consigo também estar lá. E não precisa de muito hoje em dia, né? Por exemplo, temos filmes no festival, na mostra competitiva, que são mostras seríssimas, ali uma concorrência bem acirrada, digamos assim, produções, temos filmes feitos com o celular. Mas não é o celular ou a câmera que faz o filme hoje em dia. É o argumento, é o roteiro. É o olhar, aquela né? história que vai ser contada, né? É a história que vai ser contada, né? Então, isso daí é a chave para a gente poder finalmente fazer com que o mundo nos veja, nos escute e nos conheça, para poder realmente fazer algo pela Amazônia. Porque é muito fácil ficar discutindo crédito de carbono lá em Sharm el-Sheikh, né? Enquanto estão derrubando aqui uma castanheira para fazer protesto antidemocrático, né? De 100 anos, uma castanheira de 100 anos. E tantas outras, assim, atrocidades inomináveis, mortes dentro da Amazônia, nas aldeias, entende? Casas pegando fogo. Somos o país, aliás, que mais mata ativista, né? Exatamente, sabe? Então, assim, para poder proteger a Amazônia, tem que proteger os povos daqui, primeiramente, assim, não tem outra via de escapatória, porque é como posso dizer, uma cadeia, né, isso daqui. É um ciclo, né? Se você protege as pessoas daqui, elas vão continuar cuidando da Amazônia. Os povos indígenas são indubitavelmente os povos que, onde eles estão, a Amazônia está de pé, entendeu? Claro que hoje em dia tem aldeias que são a favor do garimpo, que são a favor da exploração, mas eles não nos representam, né? Eles estão desviados. Eles também estão, eles foram, tipo, ali uma troca de, né? Então, eles são vítimas também. Eles são vítimas, né? de um sistema que esmigalhou eles Exato. nas terras deles e falou, cara, se tu não entra pro nosso sistema, tu vai morrer de fome, porque Exato. não tem mais onde tu plantar, não tem mais onde tu pescar, não tem aonde tu conseguir moeda de troca de nenhuma forma. Então, ou tu entra ou tu morre. Então, muitos, assim, entram nessa
nesse outro lado da força, forçados a estarem ali pela situação, né, desumana, completamente desumana. E aí ocorre uma lavagem cerebral, sem contar também na questão de missões de igrejas, de não sei aonde, que vai para lá e começa a dizimar a cultura deles e fala, não, vai te vestir, não tem que andar assim, que pintar, não tem que pintar, é pecado ficar pintado. Então, somos atacados de todos os lados, né? De todos os lados e internamente também, né? Então, por isso é fundamental a gente conseguir transmitir isso para o mundo, né? Com legenda, com o que a gente conseguir, porque é urgente. Urgente. A gente, por exemplo, o que a gente sente falta mesmo é a gente se conhecer, né? A gente está na Amazônia, mas eu não lembro de ter estudado, a não ser no Dia do Índio, que a gente fazia na minha época, um cartaz, um negócio só. Fora do Dia do Índio, o ano inteiro não se falava sobre o assunto. Meio que ainda é assim, né? Ainda é. Sabe? Não tem um estudo profundo, ninguém fala das línguas, pouco se fala nisso. Então, quando a gente vê um festival que tem mais de 300 produções, uau, né? Cara, é muita coisa poética, muita coisa singular, muita coisa para se estudar, para se aprender, e que pode ser mostrado para as pessoas realmente olharem e se chocarem mesmo. E aí, mano, nós estamos aqui, nós estamos existindo. Né? Vamos acordar porque a gente nossa essência, né? Sim, isso me lembrou um dos filmes que está participando, né? Catu, do Alessandro Campos. É um filme que é simplesmente uma ida na aldeia. Já foste numa aldeia? Se não, assiste esse filme, porque aí tu vai, entende? O filme, ele é média, quase longa-metragem, e simplesmente ele não tem legenda. Ele se eu não me engano, 50 minutos da língua nativa dos Kayapó. Entendeu? Em 50 minutos, mostrando a vida deles, mostrando eles se assistindo, né? Mostrando eles decidindo a edição, mostrando tudo. E, assim, nesse dia dessa exibição, chegou uma pessoa do público, né? Que sentou, assim, o filme tinha acabado de começar, ele sentou, ele ficou assistindo, e aí ele ficou esperando a legenda, ele, tá sem legenda, tá sem legenda. Aí ele começou a procurar alguém da produção para falar que tava sem legenda. Aí ele veio falar comigo, aí ele, olha, tá sem legenda. Aí eu falei, é sem legenda esse filme. Ele, mas como? Eu venho assistir um filme que eu não entendo nada do que está dizendo. Aí eu, assista, por favor. Aí ele ficou agoniado, ele não parava, ele levantava, aí ele sentava, aí ele saía, aí ele voltava, aí ele ficava encantado. Aí depois ele, mas está sem legenda? Ele ficava nessa da legenda. E, assim, quando terminou o filme, o cacique fala em português. E o cara, ele fala português. Porque ele não falou em português todo esse tempo. Mas é justamente sobre isso. Quando a gente tem a oportunidade de ir numa aldeia, não vai ter legenda. Sim, né? Não tem legenda. E outra coisa, digamos que esse amigão aí estivesse em Nova York e ele não fala inglês, né? Aí eu vou também no cinema, legenda, eu tenho que ir no cinema em Nova York ou em Hollywood, não vou deixar de ir no cinema, vou assistir um filme sem legenda, não vou entender nada e vou sair feliz da vida de lá na cabeça dele, né? No raciocínio dele. E é isso que a gente quer quebrar. Né? Se vai para Hollywood sem legenda, em Belém do Pará também os Kayapó sem legenda, entende? Sinta a essência, né? Falando do festival, Jess, tem alguma programação agora em vista? Alguma oficina? Sim, nós teremos agora nesse próximo domingo outra oficina lá na Ilha do Cumbu para as crianças e adolescentes. Vamos ter com a Fabiola Tuma aulas de fotografia com celular,
né? Então vai ser muito legal, porque é a ferramenta que eles têm, o celular, muitas vezes, assim, todas as vezes é dos pais, né? Não são crianças que têm o próprio celular, mas elas têm acesso, né? Têm acesso, né? E vamos o pai que vai perder depois o celular para eles, né? E vamos ter também outra oficina com a Jéssica, a Jéssica Meirelles, que vai ser sobre como o som é gravado. Ela vai levar uma engenhoca que tem de gravação de som, que com uma garrafa PET, um pedaço de madeira e um prego e um fio. Você faz uma manivela e fala ali dentro, e depois, quando puxa de volta o fio, tá gravado. Ah, que legal. Assim, é o lá princípio, vai, né? Bora pra lá. E também com a Andrea, nós vamos ter uma oficina de dança e expressão corporal, né? Andrea Torres? Não, a Andrea Apolinário. Ah, tá. Ela vai levar essa expressão para eles também, né? Que legal, que bacana. O nosso tempo já chegou ao fim, a gente ultrapassou, inclusive, mas puxa, tudo bem. Eu quero que tu deixes um recado pro público e os teus endereços para quem tiver curiosidade, conhecer mais, né? E poder encontrar vocês naquela câmerazinha ali, ó. Bom, eu quero convidar todos, todas e todes a conferirem a plataforma Ava Amazônia, www.avaamazonia.com. Nós temos também o Instagram, que ali a gente posta sempre as programações, as novas datas de exibições, né? Que se chama Ava Amazônia Festival. Inclusive, nós vamos estar também sexta-feira na Expo a Brasil Amazônia, lá em São Paulo, no Círculo Italiano. Dia 15 também vamos ter uma exibição lá no Savieira. Vem novas datas. Agora. Lá, carteirinha de lá. Vamos criar a carteirinha do Ava. Vamos. E acompanhem, compartilhem, venham descobrir o cinema indígena da Amazônia, que é muito, muito rico. É isso, muito obrigada. Legal. Muito obrigada. Jerry, obrigada, Gilvan, obrigada a vocês aí que estão assistindo a gente. Vamos fomentar essa produção audiovisual indígena que é muito forte e merece, né, todos os nossos aplausos. É isso aí. Até a próxima, pessoal. Tchau, Até, tchau.